Meus irmãos, bom dia. Eu queria dizer algumas coisas a vocês. Primeiro, vocês têm um pastor cheio de graça, no duplo sentido da palavra, né? Deus o tem abençoado e como ele faz graça, né? E depois eu vou explicar logo mais à noite, vai mais tempo, sobre esse suposto vídeo no YouTube, tá, Leandro? Quero dizer isso a vocês. Primeiro, a minha imensa gratidão a Deus e a satisfação, desde sexta-feira, ter sido abençoado. Um grupo expressivo de homens reunidos, e nós precisamos de homens na igreja, homens comprometidos com o Evangelho, que tenha densidade teológica e piedade. Foi bom ver tantos pastores e homens da igreja, líderes da igreja, foi muito abençoado. Ontem, um grupo expressivo de mulheres, fui muito edificado pelo que eu vi e ouvi, palestra preciosíssima da nossa irmã Sayuri. Então, estou com o coração irradiante de alegria. Hoje me comuniquei com a liderança da igreja, falei que estamos aqui felizes por saber que Deus tem abençoado essa igreja ao longo de todos esses anos e especialmente nesse novo momento que a igreja está vivendo. Uma terceira coisa que eu preciso dizer aos irmãos é que eu não sou padre. Ainda há pouco alguém falou assim, pastor, o senhor é pastor ou o senhor é padre, né? O Leandro ainda há pouco falou de resgatar tradições. A gola clerical, que basicamente hoje quem usa são os ministros da Igreja Católica e alguns da Igreja Anglicana, presbiterianos e batistas nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, ela começou com os protestantes. Os padres tomaram o uso disso e ela tem um símbolo muito interessante, eu uso em ocasiões muito especiais lá na igreja, há 15 anos faço isso. Ela simboliza a gola, o pastor é um servo da palavra. Ele não pode entregar uma mensagem que seja sua, ele é apenas um mensageiro, ele é um escravo da palavra, ele é um servo da palavra. E a gola ela é branca porque ela simboliza a pureza do evangelho. Se ele adicionar ou subtrair alguma coisa ao evangelho, ele prestará contas ao único soberano da igreja, que é Cristo, que a comprou com seu sangue. Resgatando tradições, nós batistas precisamos fazer isso e o pastor Leandro tem feito um bom trabalho nessa direção, com esses documentos que eles têm apresentado à igreja. Eu acho que esse é um bom caminho, sobretudo numa época em que mantém-se as palavras e elas estão esvaziadas do seu conteúdo. Ser evangélico hoje no Brasil, ser pastor no Brasil, nós precisamos resgatar boas tradições. Pois bem, eu quero convidá-los todos a abrirem a Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler apenas um verso. Pastor Leandro, tenho uma pergunta para te fazer publicamente. E essa pergunta é ao irmão. Quanto tempo nós temos? 5 minutos? Ah, tá. Você me ajuda, tá? Fique em oração. Romanos 12, verso 12. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Que o Senhor nos abençoe. Um dos clássicos da literatura cristã, que teve grande impacto no seu tempo e nas gerações subsequentes, foi escrito por um pastor batista inglês, que viveu no século 17, sem formação acadêmica, mas foi um dos homens mais abençoados do seu tempo, e suas obras foram patrocinadas pelo vice-reitor da Universidade de Oxford. Seu nome era John Bunyan. E dentre as obras que ele escreveu, O Peregrino se destaca, e por muito tempo foi o livro mais lido no mundo, depois da Bíblia. E nessa obra, cujo nome é este, O Peregrino, Bunyan então compara a vida cristã com uma jornada, uma peregrinação. Estamos todos saindo da cidade da destruição para a cidade celestial, da terra para o céu, do tempo para a eternidade. Falta muito pouco para você cruzar os portões da eternidade. A nossa vida, diz Moisés, que viveu 120 anos, que ela é um sopro, uma neblina, um palmo, passa tudo muito rapidamente. E nessa jornada, tanto nós indivíduos, quanto nós igreja, enfrentamos percalços, e quem já leu a obra percebe que ele vai lá, usando metáforas para mostrar as dificuldades dessa jornada. Muitos desistem num período, no processo. Bem, esta carta que Paulo escreveu aos Romanos, que eu mencionei ontem no meu sermão sobre a vida de Febe,
ela é o Everest da Escritura. É o documento de maior densidade teológica. A partir do capítulo 12, Paulo, que era o grande teólogo, mas também um pastor de almas, ele vai fazer um bloco, digamos assim, pastoral, mais relacional, orientações práticas à igreja. A gente chega no capítulo 12. E o capítulo inteiro é riquíssimo. E eu queria destacar esse verso, porque aqui nós temos uma tríade de virtudes que podem nos auxiliar nessa peregrinação rumo à eternidade. 3 palavras-chave que Paulo usa aqui: alegria, paciência e perseverança. E ele usa com 3 pares de substantivos aqui bem interessantes. Eu queria a sua atenção para, nesse curto espaço de tempo, compartilhar para a nossa edificação. Primeiro, alegria na esperança. Ele diz: regozijai-vos na esperança. Meus irmãos, a alegria é uma palavra nobre que não pode ser confundida, por exemplo, com adrenalina, com euforia. Nós batistas, que temos uma tradição histórica, antiga, secular, no sentido de que pelo menos 400 anos de história, por vezes nós fomos reputados como igrejas frias, como igrejas que não têm o poder do Espírito Santo, porque as pessoas confundem elementos litúrgicos com alegria. Eu posso estar em silêncio e estar em profunda alegria. Outros podem fazer muito barulho e faltar-lhes a verdadeira alegria. Quando Paulo diz regozijai-vos na esperança, alegrai-vos na esperança, ele está falando aqui de uma alegria que é fruto do Espírito, ou um aspecto do fruto do Espírito, e que deve estar presente em toda pessoa genuinamente nascida de novo. E a igreja precisa ser um estandarte da verdadeira alegria. Um crente que falta a ele este emblema da alegria, ele está sendo contraproducente na sua vocação de ser um luzeiro para um mundo carente de referências. E o mundo no qual estamos inseridos é um mundo destituído de alegria, falta alegria. O que nós temos visto aí é uma venda maquiada, pirotécnica, falseada, simulacro de alegria. Por exemplo, os humoristas, e nós devemos apreciar o bom humor. C.S. Lewis dizia que no céu, alegria é um assunto sério. Temos que apreciar a alegria, o bom humor. Deus mandou Abraão dar a Isaac, o seu filho, o nome de Isaac, porque Deus tem bom humor. Isaac significa riso. Que quando Abraão foi informado que ele seria pai, ele riu. Ah, você riu? Então vai colocar o nome do seu filho, Riso. Toda vez que Abraão chamava Isaac, chamava Riso, vem cá. Deus tem senso de humor. Pois bem, mas essa escola de humor que nós temos hoje no mundo pós-queda, via de regra, é uma escola que vende um humor que na verdade é falseado, uma alegria falsa. Por exemplo, um homem chamado Mark Twain, um dos maiores humoristas do século XIX, que fez escola. A profissão dele era fazer as pessoas rirem. Quando sua filha faleceu, um adolescente, num ataque epilético, ele chocou a opinião pública escrevendo um texto que foi publicado nos principais jornais da América do Norte no século XIX. E a frase que se destacou é a seguinte: nunca tive realmente inveja de ninguém, a não ser dos mortos. Sempre invejo os mortos. Alguém que estava declarando publicamente a sua infelicidade, não apenas pela morte da sua filha, o que é trágico, doloroso, entristecedor, mas a vida dele, cuja profissão era fazer os outros rir, não tinha verdadeira alegria. Pois bem, perguntas a você que me ouve, perguntas que eu já fiz a mim mesmo. Você é alguém alegre? Você é alguém que pode dizer sinceramente, diante daquele que a tudo perscruta, sou uma pessoa feliz? Se você observar a sua foto no Facebook, por exemplo, se você tiver uma página lá, geralmente a foto do perfil é sorrindo. As pessoas estão sempre sorrindo, mas é curioso notar que boa parte das pessoas que sorriem para uma fotografia, no fundo, não tem alegria, não tem felicidade. Essa é a realidade. Paulo, quando escreveu a igreja em Roma,
ele escreve dizendo o seguinte: a alegria é uma marca da vida cristã. Aos Filipenses ele diz: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Aos Romanos, no capítulo 14, anterior que nós lemos, ou subsequente ao que nós lemos, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, quer dizer então que a gente não pode ter momento de tristeza, de dificuldade? Claro que podemos. Ser cristão não é ser estoico, não é suprimir as emoções. O paradoxo é o que Paulo escreveu aos Coríntios: entristecidos, mas sempre alegres. Podemos passar por momentos de tristeza, de decepção, de dor, de emoções confusas, mas o paradoxo é que a alegria que o Evangelho nos proporciona, ela é ultra circunstancial e não pode ser roubada, definitivamente. Pode ter um assalto no primeiro momento, mas ela permanece porque é uma marca distintiva da presença do Espírito em nossa vida. Um comentarista chamado William Hendrickson disse que um cristão pode alegrar-se interiormente quando tudo é sombrio e escuro. Quando tudo é sombrio e escuro. Pois bem, agora a pergunta é: por que será que muitas vezes nós somos encontrados entristecidos? Por que será que nem sempre nos alegramos na estrada da vida? Eu diria que nos falta uma coisa. Ouçam aqui atenciosamente. Falta-nos o combustível da alegria. Qual é o combustível da alegria? Alegrai-vos na esperança. A esperança é o combustível da alegria. A alegria cristã nasce da esperança. O mundo não tem alegria verdadeira e genuína porque não tem esperança. As pessoas vivem num mundo onde não há razão racional, substancial para ter alegria, porque tudo é o que existe aqui agora. O materialismo científico, o existencialismo filosófico, quando os homens vão à última consequência, não há motivos para ter a verdadeira alegria. A infelicidade e o desespero é tudo que o homem pode experimentar, por exemplo, no universo onde Deus não existe. Há uma história muito curiosa de um filósofo na Alemanha, muito conhecido, com muitas obras publicadas. Ele chega no fim da vida, profundamente abatido, porque tateou nos labirintos da sua sabedoria e encontrou-se como um louco. Está numa praça, maltrapilho, olhando para o nada, e então o guarda chega para fechar a praça, como é muito próprio em algumas cidades da Europa, e o homem chega e pergunta assim, o guarda: quem é você? E o homem responde, o grande filósofo: eu daria tudo para responder essa pergunta. Perdido, perdido. Paulo diz que inculcando-se por sábios tornaram-se loucos. E é por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Nós temos esperança, porque Cristo é a nossa esperança. A mensagem central da segunda Igreja Batista de Goiânia, nesses 75 anos, é uma só. E a partir dela, todas as outras se desdobram. E a mensagem do Evangelho é que Deus veio a este mundo, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Ele escolheu humilhar-se até a morte e morte de cruz, Ele foi sepultado depois de sua morte, ao terceiro dia ressuscitou, Ele foi assunto aos céus, Ele está vivo, Ele reina, Ele voltará. A morte não tem a palavra final, a sepultura não é o destino final. Morrer, partir, estar com Cristo, de modo que quando a eternidade está diante dos nossos olhos, circunstâncias, por mais adversas que sejam, não podem roubar a nossa alegria. Qual é o problema da igreja hoje? Que ela sepultou seu coração aqui e agora. Não se ouve mais mensagens sobre a volta de Cristo? Não se ouve mensagens mais, por exemplo, sobre construir um patrimônio no céu, ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não pode corroer, onde os ladrões não podem espreitar. Paulo, as Escrituras, o próprio Cristo sempre falando sobre a eternidade. Jonathan Edwards, o grande teólogo das Américas, orava sempre, mente prodigiosa, mas ao mesmo tempo profundamente piedoso. Ele sempre orava: Senhor, estampa a eternidade diante dos meus olhos. Não me deixe esquecer que eu sou peregrino. Quando você tem essa vívida esperança, você sabe que o seu destino é a glória dos céus. Um amigo meu esteve no Haiti, 3 semanas depois daquele terremoto,
que devastou aquela ilha. Mortos e mais mortos, milhares, país devastado, todos os prédios derrubados, uma catástrofe. Ele chega no barracão da ONU com um capelão, a única refeição do dia, inúmeras pessoas, idosos, crianças, mulheres, órfãos, viúvas, viúvos, um quadro triste. Ele olha para aquela multidão, sentados no chão, e fala: Senhor, o que a gente pode oferecer a essas pessoas? De repente uma senhora se levanta e começa a cantar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. A esperança, mesmo para aquele que está destituído de tudo, absolutamente tudo, é Cristo. Cristo é a nossa esperança. E esse entendimento é o que traz profunda alegria ao nosso coração. Eu quero te encorajar. Fala: Senhor, abre os meus olhos para enxergar a eternidade. Enche o meu coração de esperança e de alegria em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Segunda virtude, paciência na tribulação. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Paciência não é uma virtude fácil de ser cultivada, sobretudo na adversidade. Quem está atribulado está com pressa. Há um escritor que disse que nós oramos com uma certa inconsistência quando pedimos paciência, mas que Deus nos dê isso rápido, né? Senhor, dá-me paciência, mais depressa. Quem está atribulado só consegue enxergar o Salmo 70, verso 1. O que é que está escrito no Salmo 70? Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Nós temos dificuldade com esperar. Há duas palavras no Novo Testamento para paciência. Duas palavras riquíssimas. A primeira delas chama-se macrotomia, de onde vem a palavra longanimidade. Pois bem, essa palavra nunca ocorre no grego clássico. Ela foi inventada pelos cristãos, ela foi inventada pelos teólogos da igreja, pelos escritores do Novo Testamento. E essa palavra significa o seguinte: que nós precisamos ter longo ânimo, uma resoluta paciência. É a palavra que Tiago, por exemplo, usa quando diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Não sabemos quando. Tem que ter um longo ânimo, uma resoluta paciência. A segunda palavra que é usada é riquíssima também, é upomoné, que é perseverar debaixo de intensa perseguição, tribulação, pressão. Também não aparece no grego clássico, foi inventada pelo cristianismo, pelos teólogos da igreja. Aparece 30 vezes na forma substantiva e 15 na forma verbal. É a ideia de uma paciência que triunfa, ela fica em pé, resoluta, mesmo quando o vento é contrário. A igreja precisa ter paciência. Há mudanças que demandam tempo, não temos todas as respostas, há lutas de todos os tipos, e quando não temos paciência na tribulação, via de regra, nós incorremos em erros. Crisóstomo, um dos grandes pregadores da igreja do quinto século, ele dizia que a paciência, esta rupomoné, que se mantém firme quando o vento é contrário, é a raiz de todo bem, mãe da piedade, fruta que nunca murcha, fortaleza que nunca é tomada, ponto que não conhece tempestades. Paciência é a qualidade que mantém o homem de pé, enfrentando o vento. É a paciência presente na vida de Jó, que é um ícone, um arquétipo de paciência. E esse livro de Jó, por vezes tão ignorado, ou muito mal interpretado, é uma coisa muito interessante o livro de Jó. Alguém resumiu a mensagem do livro de Jó com 3 sentenças. Está aqui, esse livro de 42 capítulos, denso, talvez o livro mais antigo da Bíblia, para alguns biblicistas. O resumo do livro de Jó em 3 frases curtas. Sofremos com frequência, às vezes entendemos, sempre podemos confiar. É o que Jó nos ensina. Então nós todos temos dificuldades na jornada, temos lutas as mais variadas possíveis. No entanto, vale a pena esperar na providência e ter diante dos nossos olhos a eternidade. Ouvi um inglês que trabalhou muito tempo na Amazônia, muito próximo ali com Richard Derham, da Fiel, com Russell Shedd, aquela leva de homens notáveis que abençoou o nosso país. O nome dele era Frederico Orr. Veio para o Brasil servir ao Senhor, num naufrágio, perdeu a esposa e os filhos no rio da Amazônia. Todo mundo diz: olha, não é vontade de Deus você estar aqui, vai embora, volta para a Inglaterra. Ele: não, Deus me trouxe para cá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Vim para cá para servir e para pregar o evangelho. Ficou no Brasil, décadas servindo.
formou pastores, fundou igrejas, fez um trabalho notável, um santo de Deus, falecido muito recentemente. E um dia ele soube que um pastor que ele ganhou para Cristo, batizou, catequizou, ordenou e enviou para o ministério, estava doente, gravemente doente. E ele então foi visitar em um hospital lá em Manaus. E era um homem enorme, grande, forte, um ribeirinho. E quando ele entrou no hospital, no quarto, quando ele olhou, aquele homem enorme agora estava franzino. A doença havia consumido o corpo daquele homem. E quando ele espantou-se ao ver a cena, o pastor, que tinha sido treinado pelo Frederico, disse assim: não se espante, Frederico, pode entrar, meu irmão. Essa enfermidade é a limusine que Deus está usando para me levar para a glória. Ele tinha sido muito bem treinado. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem espada, nem doença, nem morte, nada, absolutamente nada. Porque nós servimos ao soberano de toda a terra. Não há nada contingencial a Ele, não há acaso, não há sorte, não há azar. O que há é uma mão invisível dirigindo todas as coisas, inclusive as que nós enxergamos como sendo ruins. Tudo tem um fim proveitoso. O que falta à igreja é uma boa teologia para que ela viva bem. Má teologia gera má vida. Vida pobre, ignorante, eivada de erros morais, pigmeus. Quando você tem uma boa teologia, quando está centrada no Evangelho, as circunstâncias podem ser difíceis, mas você sabe como Jó que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E por fim, meus irmãos, perseverança na oração. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Persevere em oração. Falei sobre isso ontem aqui. Precisamos orar mais. Orar não é soltar palavras ao vento. A oração é o oxigênio da fé. Quem não ora está se desviando, está se auto-asfixiando. A oração é um meio de graça através do qual nós crescemos espiritualmente. E Paulo, que era um homem de oração, está dizendo, olha, persevere na oração. Persevere. Em casa, você e Deus, em casa, você e sua família, e na igreja, comunitariamente com seus irmãos, nós precisamos orar e perseverar nesse ministério. Martin Lloyd Jones, grande pregador na capela de Westminster, dizia que a pregação, ela vai ser cada vez mais poderosa à medida que a igreja ora. Mais pessoas serão alcançadas pelo Evangelho à medida que a igreja ora. A oração é essa dinamite que quebranta o coração duro do homem mau e perverso. Nós precisamos orar. A oração é o oxigênio da fé. E o exemplo de Jesus é este. Ele era um homem de oração. A oração é o suor da alma, disse alguém. Orai sem cessar, disse outro. Clama, me responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós precisamos orar. Um rapaz de 16 anos de idade começou a pregar numa igreja. Logo depois da sua conversão. Aos 17 já tinha sido colocado numa congregação. Tempos depois foi levado para a capital do seu país. Depois de alguns anos já era a maior igreja do país. Naquela época ele chegou a pregar para 35 mil pessoas, o maior público registrado naqueles dias. Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, se dirigindo a um grupo de 3, 4, 5 mil pessoas, um grupo de repórteres perguntou a ele: Senhor Spurgeon, qual o segredo do ministério tão vitorioso, tão abençoado? E ele não oferecia carro, casa no campo, casa na praia, trago a pessoa amada em 3 dias, nada disso. Não tinha sal grosso, nada disso. É o evangelho que era pregado. E ele disse para os repórteres: aqui embaixo tem uma sala. Eu tenho todo domingo 300 pessoas de joelhos, orando pela pregação, orando para que Deus alcance pessoas. É o Espírito quem convence o pecador. Não é a habilidade do pregador. Não é o conhecimento teológico de quem prega. É o Espírito Santo. E ele vem, quando a igreja clama: vem sobre nós, Senhor. Abre os olhos. Quanta gente com tantos diplomas, ignorantes, não sabem discernir a direita da esquerda, a mão,
estão tateando nas trevas. Só um poder do alto pode iluminar a mente e trazê-los de volta. A igreja precisa orar. Orar por si mesma, orar pelos seus filhos, orar pelos casais, orar pelas famílias, orar pelo Estado. Nós precisamos orar, é a nossa vocação. E eu encerro compartilhando com os irmãos uma história que me abençoa muito, de um homem que coadunou essas virtudes em sua vida. Seu nome era Horatius Gates Spanford. Um homem muito bem sucedido, ele vivia em Chicago, século XIX, e ele investia muito dos seus recursos na expansão do reino, patrocinando viagens, por exemplo, do Dale White Mood. E chegou um momento da sua vida que, por um mistério da providência, ele perdeu um filho, um garotinho de 7 anos de idade, salvo engano. E aquilo entristeceu muito a sua esposa, a ele mesmo e as suas 2 filhas mais velhas. E então ele planejou uma viagem para a Europa, comprou as passagens. Uma semana antes da viagem, houve o maior incêndio da história dos Estados Unidos. 1/3 da cidade de Chicago virou chamas, foi consumido pelo fogo. Muita gente morreu, muitas pessoas perderam tudo, inclusive muitos irmãos na fé. Ser cristão não é receber uma apólice de seguro contra problema. E então ele disse para a esposa, olha, vocês vão. E depois que eu assisti as pessoas aqui, ele tinha muitos funcionários, um empresário, eu vou na semana subsequente. A esposa então foi e ele ficou na cidade. 1º de dezembro de 1873, ele recebe um telegrama com uma única frase. A frase dizia o seguinte, palavras da sua esposa, salva, porém só. Houve um naufrágio no Atlântico Norte e ele perdeu as 2 filhas. E a esposa estava no hospital em Liverpool. Ele então, na semana seguinte, pega uma passagem e está indo para a Inglaterra. Quando ele chega numa determinada altura do Atlântico, o capitão diz assim, olha, foi exatamente nessa região que há uma semana houve um naufrágio. E então ele vai para a proa do navio, ele que era um empresário, nunca parou para escrever nada, assim no campo da teologia, ele começa a escrever um hino, que é um dos hinos mais cantados na tradição cristã. Esse hino, nós conhecemos nosso cantor cristão como sendo Sou Feliz. Mas o texto em inglês significa o seguinte, a tradução literal em inglês é, está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Uma das estrofes diz, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, está tudo bem com a minha alma. Por quê? Ele sabia que os seus filhos estavam na glória. Ele sabia que, embora não tivesse as respostas, as indagações do seu coração, o seu Deus já havia provado o quanto ele era amado. Cristo na cruz é a maior prova do amor de Deus para conosco. Quando você for tentado a duvidar do amor de Deus, quando você receber uma notícia ruim, quando a dor vier e alcançar seu coração, quando for colocar alguma suspeita sobre o caráter de Deus, pense na cruz. Paulo corrige as deficiências doutrinais da igreja de Roma com teologia. Ouçam, meus irmãos. E assim eu encerro. Aquele que não poupou seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente consigo todas as coisas? Se o mais difícil Deus fez, oferecer seu Filho, santo e imaculado, por nós pecadores rebeldes, certamente Deus irá continuar cuidando do seu povo, mesmo quando nós julgamos que o seu caminho é misterioso e até mesmo ofensivo a nós. Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém.